A remuneração mensal do recenseador será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada de conhecimento prévio com base na quantidade de unidades recenseadas, domicílios urbanos ou rurais, pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Em um mês, o recenseador poderá receber vários pagamentos, de acordo com a liberação dos setores produzidos. Esses setores serão pagos de forma individualizada, bem como os valores acumulados por mês para cálculo dos descontos do INSS e Imposto de Renda de Pessoa Física, além do cálculo do recebimento do salário família, caso o recenseador se enquadre nos requisitos deste benefício. É preciso saber diferenciar a remuneração bruta do trabalhador e a remuneração líquida para entender o cálculo final da remuneração. Os descontos mais comuns que costumam ocorrer na remuneração bruta para a remuneração líquida são o INSS, alíquota de 8%, 9% ou 11%, conforme a tabela do INSS vigente em cada mês. O imposto de renda para aqueles cuja base de cálculo sofra a retenção do imposto, conforme a tabela do imposto de renda da pessoa física vigente em cada mês. Pensão alimentícia, quando houver, valores de produção recebidos indevidamente. Veja as taxas de diferenças abaixo. Remuneração bruta é o ganho total do recenseador, produção mais salário família, quando houver. Remuneração líquida é o valor recebido após os descontos aplicados na remuneração bruta. Remuneração bruta e remuneração líquida. Remuneração bruta, INSS, Imposto de Renda da Pessoa Física e Pensão Alimentícia, igual remuneração líquida. Então, remuneração bruta é subtraindo o INSS, o Imposto de Renda e a Pensão Alimentícia. Então, a gente tem aqui a composição da remuneração bruta. Tirando o INSS, Imposto de Renda e Pensão, teremos remuneração líquida. Quando o contrato terminar, o recenseador terá direito a receber o pagamento da rescisão, que corresponde à soma dos valores de 13º e férias indenizadas. Devido ao fato do recenseador não possuir um salário fixo, utiliza-se como base a remuneração média mensal, calculada da seguinte forma: remuneração média é igual soma das remunerações totais dividido pelo número de dias do contrato vezes 30. A partir dessa remuneração média mensal são calculados os seguintes valores: 13º, que é a gratificação natalina proporcional aos meses de trabalho. Observada a regra de que a fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Férias indenizadas. Indenização relativa ao período incompleto de férias, na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 dias, acrescido do adicional de 1/3 da remuneração das férias. Milhares de recenseadores do IBGE em todo o Brasil vão às ruas em busca de informações de qualidade para a coleta do Censo Demográfico de 2021. Nesse processo, interagem com diferentes públicos, cada qual com suas características e peculiaridades. Em face a essa diversidade, é natural que os moradores recebam recenseadores de maneiras distintas, ora com receptividade, ora com desconfiança e resiliência. Atenção! O tratamento cortês, respeitoso e seguro com o informante é fundamental para estabelecer uma relação de confiança e cooperação. Além disso, é importante que o recenseador apresente uma postura de trabalho adequada e use sempre o crachá de identificação. O recenseador representa a imagem do IBGE no contato com os informantes. É imprescindível estar ciente disso.
como o censo é a operação em que o IBGE percorre todo o país, a interação de cada recenseador com cada informante é fundamental para reforçar a confiança e a credibilidade da população em suas pesquisas. Aqui o perfil do recenseador, ok? Importante, informe ao entrevistado que é possível verificar a identidade do recenseador pela internet ou por telefone, conforme o link abaixo. Em ambos os casos, deve-se fornecer o nome, matrícula ou CPF do recenseador. A abordagem correta contribui para uma resposta mais rápida, garante também uma postura colaborativa, diminuindo a possibilidade de retrabalho nas etapas posteriores. Por isso é fundamental que o recenseador consiga construir uma relação de parceria com o informante. Para isso é importante ter cuidado com a forma de se fazer as perguntas do questionário. O recenseador deve ler cada uma das perguntas integrantes e pausadamente na ordem que aparece e conforme estão escritas, e registrar as respostas diretamente no DMC, sem comentários adicionais a respeito. Se cada recenseador formular as perguntas com suas palavras, o censo corre o risco de ter informações incorretas, já que as perguntas podem ser interpretadas de modo diferente do que está exposto no DMC. É essencial evitar temas delicados, como político ou religião, não emitir opiniões, procurar desviar-se de afirmações polêmicas e manter o foco na coleta dos dados. Importante, o recenseador deve explicar para o informante de forma clara e segura a importância do censo demográfico de 2021 para o país. Recomenda-se usar sempre palavras de boa educação durante a abordagem ao informante. Boa tarde, com licença, boa noite, bom dia, por favor, muito obrigado ou muito obrigada. É preciso vestir-se de forma adequada e discreta, estar sempre portando o crachá de identificação. O crachá é o documento que credencia o funcionário a realizar a pesquisa para o IBGE. O recenseador, assim como o agente censitário municipal e o agente censitário supervisor, deve falar também corretamente, evitando cometer erros de português ou usar gírias e palavras inadequadas. Importante, a abordagem aos moradores é o momento crítico da coleta, onde o informante faz um primeiro julgamento do recenseador, portanto, demonstre profissionalismo e credibilidade. Cumprimente o informante, identifica-se, demonstrando que você é uma pessoa credenciada e treinada para realizar a coleta do IBGE. Seja objetivo, fale brevemente o que deseja. Lembre-se, você está representando o IBGE. Durante o trabalho de campo, os entrevistados podem fazer perguntas ao recenseador e ao supervisor sobre o objetivo da pesquisa e o porquê da visita. Dependendo das respostas, o informante pode fazer um julgamento equivocado do funcionário do IBGE. Os funcionários do Instituto precisam cultivar uma atitude de autoconfiança, estar ciente de que exatamente fazem, e transmitir segurança ao informante quanto à seriedade da operação. A segurança das informações é também outro aspecto que deve ser demonstrado em suas atitudes, com o qual você e o IBGE têm deveres e responsabilidades. É fundamental garantir o sigilo das informações obtidas pelo censo demográfico e por quaisquer pesquisas oficiais, tanto para os informantes quanto para o próprio Instituto. O informante deve ser avisado de que essas informações só poderão ser utilizadas para fins estatísticos. Importante, o IBGE não divulga os dados de nenhuma pesquisa, inclusive do censo, que possa identificar o informante como nomes e telefones. A Lei 5.534, de 14 de novembro de 1968, dispõe sobre a obrigatoriedade de prestar informações estatísticas ao IBGE e assegura o sigilo dessas informações. Os cidadãos só se sentirão seguros em prestar informações à instituição se sentirem confiança no IBGE e no funcionário que realiza o censo. Assim, o IBGE toma todas as precauções
necessárias para garantir que dados individualizados não sejam divulgados. Atenção! A violação do sigilo por servidores, agentes de pesquisa, recenseadores do IBGE está sujeita a punição de acordo com as normas e a legislação vigente. Em caso de resistência à prestação de informações ao IBGE, é necessário que o recenseador consiga apresentar argumentos convincentes ao informante relutante. Exemplificamos 2 argumentos importantes em seguida. Os dados do censo são uma importante fonte de estatística entregue a toda a sociedade. É também para o próprio IBGE que elabora estimativas úteis para a melhoria do país. As informações coletadas são utilizadas exclusivamente para fins estatísticos. O sigilo delas é garantido por lei. Além disso, os dados da pesquisa são divulgados de forma agregada, ou seja, de forma vinculada a um total, por soma dos valores de cada domicílio aos valores de outros domicílios, e não individualizada. Assim, o IBGE divulga apenas o valor total por setor censitário, nunca por domicílio. Por isso, em hipótese alguma, o sigilo dos dados individualizados será desrespeitado. Importante: se mesmo assim a recusa persistir, o recenseador deve comunicar ao supervisor para receber novas orientações. Antes de sair para a coleta, prepare com antecedência os itens que você vai precisar. Separe equipamentos e materiais que serão utilizados como DMC, dispositivo móvel de coleta, e um mapa em papel com a descrição do setor. Planeje a melhor forma de chegar ao seu setor censitário. Verifique os meios de transporte e o tempo de deslocamento. Durante o seu trabalho em campo, observe as seguintes orientações. Não permita que pessoas não identificadas, autorizadas pelo IBGE, o acompanhem em seu trabalho. Não permita que pessoas estranhas ao serviço manuseiem o equipamento de coleta. Não permita que informações contidas no dispositivo de coleta sejam vistas por terceiro. Não faça comentários sobre qualquer informação obtida durante o seu trabalho. Não revele fatos ou informações sigilosas sobre os informantes, domicílios e estabelecimentos pesquisados. Atenção! Em locais de povos e comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, povos ciganos, pescadores, artesanais, etc., além dos cuidados rotineiros de abordagem previstos para o trabalho do IBGE para qualquer outro setor censitário, devem ser tomados outros cuidados, de acordo com a tradicionalidade dos diversos grupos. Siga as orientações específicas que serão fornecidas em momento oportuno antes de entrar nessas áreas especiais. Tópico 4, estrutura organizacional. Orientamos que você faça aí a análise da imagem. Pause o vídeo para analisar. O Censo Demográfico 2021 constitui uma grande operação estatística, mobilizando milhares de pessoas desde a fase de planejamento até a divulgação dos resultados. Para atingir os objetivos da operação, a estrutura organizacional do Censo Demográfico 2021 definiu-se a partir das representações das unidades estaduais do IBGE, conforme imagens abaixo. A fim de que os coordenadores possam exercer os seus papéis no Censo Demográfico de 2021, é necessário que eles conheçam muito bem as atribuições específicas de suas funções, as quais serão detalhadas no treinamento presencial. Tópico 5º, Agente Censitário Supervisor, ACS. O Agente Censitário Supervisor, ACS, será a pessoa que supervisionará o trabalho de uma equipe de recenseadores, orientando e corrigindo falhas, assegurando, assim, a qualidade dos trabalhos. Em linhas gerais, buscará garantir que o projeto Censo Demográfico 2021 se concretize com sucesso. O ACS exercerá a tarefa de supervisão da operação censitária, com atenção às questões técnicas e de informática, exercendo, quando necessário, tarefas administrativas, com a renovação de contratos,
avaliação de recenseadores, etc. Estará subordinado ao agente censitário municipal. A função de supervisor serve de elo entre aqueles que coletam as informações dos recenseadores e aqueles que gerenciam o posto de coleta, responsabilidade do ACM. Agente censitário supervisor. Sua principal função é acompanhar, avaliar e, sobretudo, orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo. Assim, evitam-se erros no preenchimento dos questionários e falhas na cobertura do setor, como omissão de pessoas e domicílios. O ACS deve se reportar ao ACM sempre que houver qualquer dúvida ou problema que comprometa a realização de suas tarefas. Para que o ACS cumpram com tranquilidade suas funções, estas foram divididas em duas grandes frentes: o treinamento e a contratação dos recenseadores, o apoio ao recenseador e a supervisão de seu trabalho de coleta. Tópico 6º. Agente censitário municipal ACM. O agente censitário municipal ACM desempenhará a função de gerente de posto de coleta. Isto envolve as seguintes funções: gerenciar um grupo de supervisores, ACS, distribuir tarefas, acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos e zelar pelo equipamento de coleta. O posto de coleta serve de base para a equipe da coleta de dados e de supervisão, ou seja, é o ponto de encontro dos supervisores e recenseadores durante a operação do censo de 2021. Para gerenciar o posto de coleta, o ACM utiliza o Sistema Integrado de Gerenciamento de Controle, SIGC. Durante todo o trabalho do censo de 2021, o ACM estará frente a dois grupos de ações: gerencial, administração da equipe, supervisores e recenseadores e dos materiais e equipamentos do posto de coleta. Técnico, acompanhamento técnico e monitoramento à coleta de dados. Para relembrar a estrutura censitária simplificada, consulte o tópico 4. Estrutura organizacional do censo demográfico. Tela 2. Importante: o ACM responde técnica e administrativamente ao coordenador censitário de subárea, CCS, como visto na estrutura censitária simplificada. Tópico 7º. Conceitos fundamentais. Muitos dos conceitos que apresentaremos, como endereço, morador, logrador e domicílio, fazem parte do nosso cotidiano. Contudo, a atuação do recenseador exige conhecimento específico dos conceitos fundamentais utilizados pelo IBGE para que possa obter resultados adequados. Para nos ajudar a compreender o que é setor censitário, é útil compreender o que é divisão político-administrativa brasileira. A extensão, conteúdo territorial, número de domicílios e estabelecimentos do setor censitário influenciam na carga de trabalho do recenseador. Por isso, os setores censitários são planejados para que possuam dimensões adequadas ao trabalho das pesquisas do IBGE. Além disso, os setores censitários respeitam a divisão político-administrativa do país e outros recortes geográficos. O Brasil está dividido em seu aspecto político-administrativo nas seguintes unidades territoriais: estados, municípios, distritos e subdistritos. E aqui para relembrarmos as siglas, que representam cada estado. Então pause o vídeo para dar uma analisada. Para estudos estatísticos e geográficos, o IBGE subdivide as unidades territoriais da divisão político-administrativa brasileira em áreas ainda menores. Cada uma dessas áreas são chamadas de setores censitários. O setor censitário é uma unidade territorial de coleta e de divulgação de dados estatísticos do IBGE. É, na prática, a área de trabalho onde se localizam os domicílios e os estabelecimentos que serão visitados pelo recenseador. O setor censitário pode ser urbano ou rural e é representado graficamente por um mapa.
E aí um exemplo aí de um setor censitário. Realizar a coleta de censo em áreas urbanas envolve estratégias distintas das utilizadas em áreas rurais. Por isso, cada setor censitário recebe uma classificação de acordo com suas características geográficas. As tabelas a seguir apresentam resumidamente as situações dos setores censitários em áreas urbanas e rurais. Você pode pausar o vídeo para dar uma olhadinha. Categoria de área urbana, existem 3 situações: área urbana de alta densidade de edificações, área urbana de baixa densidade de edificações e núcleo urbano. A definição da primeira, área urbana de alta densidade de edificações. Área urbana com alta densidade de edificações. Quanto à área urbana de baixa densidade de edificações, é área urbana com baixa densidade de edificações, processo de expansão urbana, áreas verdes desabitadas, entre outras. Núcleo urbano são aglomerações urbanas separadas das cidades e vilas em menos de 1 km ou que, superando essa distância, apresentem características urbanas, loteamento, conjuntos habitacionais e condomínios. Área rural. 2 situações: aglomerado rural e área rural, inclusive aglomerado. Definições: aglomerado rural caracterizam-se pelo caráter aglomerado de domicílios normalmente distantes entre si não mais de 50 metros e separados da franja das cidades e vila em mais de 1 km, com extensão aplicadas aos núcleos urbanos. Segunda definição: área rural, inclusive aglomerado. Áreas do uso rural caracterizadas pela dispersão de domicílios e pela presença usual de estabelecimentos agropecuários. Feita a distinção entre urbano e rural, o IBGE identifica outras estruturas territoriais por meio dos tipos de setores censitários para fins de coleta, conforme apresentados a seguir. Não especial. Setor censitário comum que não se enquadra em nenhum tipo. Aglomerado subnormal. Forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia, pública ou privados, para fins de habitação em áreas urbanas em geral caracterizados por um padrão urbanístico irregular, por carência de serviços públicos essenciais e pela localização em áreas restritas à ocupação. Quartel e base militar. Setor censitário de instalação administrada por um comando das Forças Armadas, assim considerado, caso a instalação possua pelo menos 50 habitantes permanentes residindo há mais de 1 ano no local. Alojamento e acampamento. Alojamento/acampamento. O alojamento é um domicílio coletivo geralmente vinculado a alguma instituição, como universidades ou empresas, destinado a oferecer moradia por período temporário. O acampamento é entendido como instalação improvisada composta normalmente por barracas, tendas ou outras estruturas rústicas. Ambas devem possuir no mínimo 50 habitantes residindo há mais de 1 ano. Setor com baixo patamar domiciliar. Setor censitário que abrange baixa quantidade de domicílio ou onde não foi identificada a presença de domicílios. Agrupamento indígena. Setor censitário em que existem 15 ou mais indivíduos indígenas residentes em uma ou mais moradias contíguas espacialmente. Esses indivíduos devem se relacionar por vínculos familiares ou comunitários. Unidade prisional.
Setor censitário relacionado a unidades prisionais que abriguem mais de 50 presos permanentes. Convento/hospital/ILPI/IACA. Setor censitário dos domicílios coletivos relacionados ao acolhimento de crianças ou idosos, aos conventos e aos hospitais que contenham cada um mais de 50 habitantes permanentes residindo há mais de um ano no local. Agrovila do PA, projeto de assentamento. Setor censitário com mais de 50 domicílios que se encontram associados a projetos de assentamento. São localidades de habitação e produção agrícola, caracterizadas pelo adensamento e pela concentração de domicílios de famílias de determinado assentamento rural. Agrupamento quilombola. Setor censitário em que existem 15 ou mais indivíduos autodeclarados quilombolas, residentes em uma ou mais moradias contíguas espacialmente. Esses indivíduos devem se relacionar por vínculos familiares ou comunitários. Os termos asilo e orfanato, embora de uso popular, deixam de ser adotados pela instituição. É importante destacar que o IBGE realiza o censo em terras indígenas, territórios quilombolas e outras áreas habitadas por povos e comunidades tradicionais. Estes são grupos culturalmente diferenciados e se reconhecem como tal e por isso possuem formas próprias de organização social, ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, além de utilizarem conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Nessas áreas, as condições de acesso e percursos são negociadas com a liderança comunitária. É também com os órgãos que atuam em parceria com o IBGE na realização do censo. A necessidade dessa ação é assegurada pelo direito internacional previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Por meio dela, cabe ao Estado brasileiro garantir a consulta a esses povos mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que se antevejam procedimentos suscetíveis de afetá-los diretamente, tais como as pesquisas do IBGE. Em muitas áreas indígenas, o recenseador precisará ser acompanhado por um guia ou intérprete. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, 28,8% dos indígenas residentes em terras indígenas não falam português no domicílio. A indicação de guia ou intérprete é feita com apoio da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e a Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI.